Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Ivana Tarini, de Biologia, e hoje nós iremos tratar sobre um assunto muito interessante, que é sobre ecologia e sustentabilidade. Mas para nós darmos início a essa aula, eu gostaria de fazer duas perguntinhas a vocês. Vocês sabem qual é a relação que existe entre o meio ambiente e o ser humano? E será que existe alguma consequência que essas relações elas podem vir a desempenhar na vida dos outros seres vivos? Eu gostaria que vocês refletissem um pouquinho acerca disso para que nós possamos tentar solucionar essas questões até o final da nossa aula. Agora a gente vai assistir um pequeno vídeo que vai tratar sobre essa relação de homem e meio ambiente. Eu gostaria que vocês assistissem para que depois nós pudéssemos conversar um pouquinho acerca disso. Então fique com o vídeo. No início de nossa experiência como espécie e antes mesmo do desenvolvimento da civilização, o ser humano era caçador-coletor, vivia num determinado ecossistema, nutria-se dele, abastecia-se dele. Uma vez não havendo mais possibilidade de manutenção, esse pequeno grupamento humano deslocava-se para outra área do planeta. Isso durou milhares de anos. Num dado momento, entretanto, inventou-se a agricultura. O ser humano vivia, então, apesar da agricultura, em uma espécie de equilíbrio ecológico com o meio. O ser humano anteriormente já desenvolvia conhecimento, mas com as características específicas que tem hoje, isto surge na época histórica definida como modernidade. E aí a relação homem-natureza se altera radicalmente, porque o produto principal do método científico é a revolução industrial. Então surgem máquinas tecnológicas cada vez maiores, cada vez mais especializadas para explorar a natureza. Só que à medida que avança a revolução industrial, os métodos de exploração da natureza se ampliam cada vez mais, a população humana passa a viver muito mais tempo, expande populacionalmente também, e quanto maior é esta expansão, mais os meios de extração da natureza também aumentam, até chegarmos ao que nós estamos vivendo hoje, em um completo desequilíbrio dessa relação. Além disto, no período mais recente do pós-guerra, ocorre uma explosão tecnológica maior ainda. As máquinas, os equipamentos, eles se tornam maiores e mais potencialmente exploradores dos recursos naturais. E aí surge uma outra ideologia errônea. A primeira, recursos naturais infinitamente renováveis. Segunda ideologia, consumismo, que é diferente de consumo, a ponto de nós termos hoje 7 bilhões de seres humanos e alguns estudiosos pessimistas afirmarem que já passamos do ponto de equilíbrio, que a natureza, a biosfera do planeta, já não está mais em condições de repor, na verdade, aquilo que o ser humano gasta e explora do próprio meio ambiente natural. Então isto exige de todos nós uma radical mudança de mentalidade, porque nós estamos agindo numa espécie de postura suicida, no sentido de que pudéssemos dispor indiscriminadamente do meio ambiente, sem uma maior preocupação com a nossa própria manutenção. Nós estamos destruindo, por enquanto, a nossa única possibilidade de existência no universo, que é, digamos, o planeta Terra e a biosfera que o compõe. O verdadeiro ambiente do ser humano é a cultura, mas nós temos uma relação intrínseca com a natureza, e nós temos que nos voltar inteiramente para a preservação da biosfera planetária. Nós dependemos
absolutamente, completamente da preservação ambiental em qualquer nível. Então, todas as nossas ações individuais, coletivas, privadas, públicas, políticas, devem se voltar inexoravelmente para uma preocupação de preservação ambiental a qualquer custo, porque senão o nosso custo é a extinção. A nossa própria extinção, não só a extinção das demais espécies vegetais e animais do planeta. Como vocês puderam observar, esse é um vídeo muito rico que fala sobre essa relação de ser humano e meio ambiente, né? Que o meio ambiente ele não vai estar desvinculado ao contexto dos seres humanos, e sim nós também fazemos parte desse meio ambiente. Nós não estamos isolados, pois muitos acreditam que o ser humano ele vem ser fora parte, né, do meio ambiente, mas nós vamos influenciar diretamente nesse contexto. Fala um pouquinho sobre, né, a biosfera que está sendo degradada, tanto quanto os ecossistemas terrestres. Esses ecossistemas terrestres vão ser aqueles conjuntos tanto de seres bióticos quanto abióticos que estão naquela determinada área, né? Nós podemos ter esses exemplos no que nossos hábitats, que são aqueles locais onde as espécies residem, degradados por diversas influências que os seres humanos eles estão acarretando nesse contexto. Então é muito importante a gente refletir um pouquinho acerca disso, termos debates sobre as questões ambientais para que nós possamos ter uma consciência ambiental. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas imagens aqui na telinha. Presta atenção, né? Aqui nós temos essa primeira imagem que corresponde a uma vaquinha sozinha, né? Em um pasto. E eu quero que vocês façam essa relação com as imagens posteriores que eu vou colocar aqui. Agora, né, vocês podem observar essa vaquinha com outras vaquinhas juntas. Então, ela não está mais sozinha nesse pasto. Então, pense um pouquinho aí sobre essas duas imagens. E essa terceira imagem, que é essa vaquinha, né, essas vaquinhas num contexto bem diferente, num local maior, convivendo com diversas outras espécies, tanto da fauna quanto da flora. E quais seriam as relações que essas imagens elas têm entre si, né? A não ser só a vaquinha, e sim uma vasta relação, que eu peço que vocês façam a leitura, né, do gibi que eu coloquei para vocês, Mauritia, Introdução à Ecologia e Sustentabilidade, e tentem entender um pouquinho dessa relação que existe, né? E que eu peço que vocês tenham play aqui nesse vídeo, façam essa leitura e tentem entender um pouquinho para depois que nós possamos aqui retornar essa nossa aula e discutir um pouquinho acerca disso, que creio eu que vocês já vão ter o conhecimento sobre isso. Então, deem um play nesse vídeo, eu vou esperar vocês fazerem essa leitura para a gente retornar. Bom, vamos imaginar que vocês já fizeram a leitura do material que eu solicitei a vocês, e aí agora a gente vai tentar entender um pouquinho, né, sobre essas imagens que foram mostradas. Na primeira, nós temos o exemplo da vaquinha sozinha. Se vocês acompanharam na leitura do gibi, vocês vão ter lá um conceito, né, da ecologia, né, que é bastante importante para nós estudarmos a ecologia. Primeiro, entender lá no gibi da Mauritia que a ecologia ela é o ramo da biologia que vem estudar o ser humano e as interações, né, que todas as espécies, na verdade, elas têm entre si com o meio ambiente. Então, a ecologia é uma área que vai estudar as inter-relações dos organismos vivos. E dentro dessa inter-relação, nós temos o exemplo aqui da vaquinha, né? Essa vaquinha sozinha é uma espécie. Lá no gibi, vocês podem também observar que existem dois conceitos de espécie, né? A espécie biológica, que é aquela que nós podemos caracterizar como seres semelhantes, né? Que podem cruzar e gerar descendentes férteis, é um exemplo de espécie. Mas também nós temos outros conceitos na biologia que vêm tratar como também o conceito filogenético, que é aquele que acredita que a espécie é, digamos, os organismos que contêm um grau de parentesco a partir da árvore genealógica, né? Parentesco evolutivo. Então, as espécies, elas não se limitam apenas ao conceito biológico, nós temos diversos outros. Mas nesta aula nós iremos tratar somente esses dois. Outra situação,
Na nossa segunda imagem que eu mostrei para vocês dessa vaquinha, né, já, digamos, se a vaquinha sozinha era um exemplo de espécie, ela com outras vacas significavam um conceito de população também na ecologia, que significa os seres que são da mesma espécie, que estão em uma determinada área residindo juntos, como é um exemplo também que foi citado no gibi para vocês. E na terceira imagem, que tratava já do contexto dessa vaquinha, né, interagindo com outras espécies, não somente mais da mesma espécie dela, já tratava um exemplo de comunidade. Comunidade já vai ser diferente de população, pois os organismos eles não vão ser da mesma espécie, né? Vão ser seres diferentes que estão residindo dentro dessa determinada área. Então é importante nós podermos estudar, né? Porque dentro dessa ecologia nós temos esses diversos conceitos, claro que esses são apenas conceitos superficiais, né? E são alguns dos conceitos que tratam a ecologia. Mas como a nossa aula de hoje é introdutória, digamos que esses são o que vocês precisam saber no momento. E como, né, agora já tentando responder aquelas perguntinhas do começo. Quais as relações que existem entre ser humano e meio ambiente? Uma íntima relação, né? Já que nós, seres humanos, como eu falei, fazemos parte do contexto, né, do meio ambiente. Então, nós somos seres que vão desempenhar consequências para este meio, sendo elas boas ou ruins. Então, é muito importante que nós possamos ter essa consciência ambiental, onde nós possamos saber que as nossas ações elas vão repercutir no meio ambiente e para com os outros seres vivos, né? Não somente os da nossa espécie. Existem diversas outras espécies que estão vivendo no planeta Terra. E as ações humanas, elas estão acarretando problemáticas a níveis globais. Então é muito importante nós possamos pensar sobre isso e tentar solucionar essas problemáticas a fim de promover um desenvolvimento sustentável. O que seria um desenvolvimento sustentável, né? Também no gibi fala para vocês que o desenvolvimento sustentável seriam medidas que seriam pensadas, né, conscientes para que no futuro as futuras gerações não perecessem com as nossas ações de agora. Então, são ações coletivas conscientes para evitar malefícios ao nosso planeta. Então, a nossa aula de hoje, né, digamos que foi bem resumida, mas nos próximos a gente vai se aprofundar um pouquinho mais na parte da ecologia. E eu peço que vocês façam uma atividadezinha bem fácil, né, só para eu saber acompanhar um pouquinho do desenvolvimento de vocês, que é produzir um pequeno texto sobre propostas de como vocês acham que a gente poderia ter um desenvolvimento sustentável no município de Abaetetuba, né, no nosso município. Se vocês quiserem fazer algumas pesquisas sobre aprofundar essa área do desenvolvimento sustentável, ou até mesmo a partir do que vocês estudaram hoje, vocês tenham um certo, né, já embasamento para saber um pouquinho sobre isso. Então a atividade deixada para vocês é essa: façam propostas sobre como ter um desenvolvimento sustentável em Abaetetuba. E essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchau!